Oi, pessoal, eu sou a Amanda Brandão. Eu sou a Aline Pereira, editora do Adoro Cinema, e eu já queria começar com uma pergunta pra você, Amanda, você já pensou como é que é uma campanha pra divulgar um filme? Cara, deve ser muito difícil, né? Sério. Com certeza. E é por isso que hoje a gente tá aqui com a Camila Pacheco, que é diretora executiva de marketing da Sony Entertainment Pictures, um dos maiores estúdios que a gente tem, pra ela contar pra gente como é que funciona pra fazer um filme ser um sucesso com uma divulgação. Então, muito obrigada, Camila, por estar aqui com a gente hoje. Imagina, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e poder contar um pouquinho aí da experiência, né? É uma jornada, né? Uma jornadinha já é uma jornadinha. Antes da gente começar a entrar nesse nosso papo um pouco mais profundo, eu quero te perguntar se você se lembra o primeiro filme que você viu no cinema. Claro que eu lembro. Saltimbancos Trapalhões, o que detona um pouco já a minha idade, né? Claro que não. Mas eu era criança, bem pequenininha, né? E eu lembro, assim, eu fiquei fascinada com a Lucinha Lins cantando. Ela era gata e ela cantava, nós gatos já nascemos. E eu fiquei, assim, chocada, né? E fiquei apaixonada por cinema. Engozado, que é um filme nacional, né? Então é bacana isso também, dessa conexão da cultura, como Total. É importante, né? Então eu fui uma criança que fui no cinema pequena. E eu me lembro desse impacto na minha vida, o tamanho da tela, a música, a história, né? E eu fiquei naquela, ai mãe, quero o LP, quero a camiseta, quero tudo. Você virou fã. Virei fãzona do Saltimbancos Trapalhões e depois disso você foi fã de mais alguma coisa? Tipo, você teve aquela fase de fã de alguma coisa específica? eu sou fã de tudo. Tem Entendi. várias coisas que eu gosto muito, assim. Eu sou geminiana, então ou eu gosto muito ou eu odeio muito. Ignora profundamente. Então, assim, eu tive uma fase criança, que era isso. Eu assistia muito esses produtos mais voltados para a família, para o público infantil, mas isso eu acho que foi a base da minha paixão depois pelo cinema em outras fases da vida também, né? Adolescente, aí você queria ver outros tipos de filme, né? Um pouco mais populares, assim, né, franquias mais conhecidas. Eu lembro de eu assistir na Família Addams, né, que eu amava, Mortícia, assim, né, também. Sempre gostei dessas personagens femininas icônicas do cinema, elas chamavam minha atenção. E depois, mais velha, mais adulta, você vai criando um repertório, né, e aí começa a gostar de outras histórias e começa a ter um pouco mais de entendimento do que é o cinema, né, e a narrativa, como que ele funciona. Então, desde criança mesmo, a minha paixonite pelo cinema, e os gêneros e os produtos iam mudando conforme eu ia amadurecendo e ia crescendo, mas sempre nesse templo aqui. Isso aqui para mim é um templo. Eu tenho muito respeito à sala de cinema, muito, porque para mim ele é um momento de conexão, né, de você estar aqui vendo uma história, e era essa sensação que eu tinha, ou tenho, em todos os momentos que eu estou no cinema, de me conectar, né, de estar junto com os personagens naquela história. Então, eu tenho muito respeito pela sala de cinema. Ainda mais hoje em dia, que a gente tá conectado com tanta coisa ao mesmo tempo. Quando a gente entra na sala de cinema, parece que a gente é abduzido para outro universo, né? Sei lá, tem muita gente hoje em dia que, infelizmente, desrespeita as normas, né? Que fica mexendo no celular, mas a gente tem muito aquela coisa de não vou conversar, não vou mexer no celular, agora eu tô aqui de corpo presente. Exato. O cinema faz com que a gente crie esse movimento, né? Totalmente. E com esse histórico, então, chegar a esse cargo dentro de um estúdio gigante é uma realização, né? Como é que você descreveria esse trabalho que você tem hoje? É uma realização, é um sonho, na verdade. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei num estúdio lá em Los Angeles, eu estava na Fox na época, né? Eu chorava compulsivamente, assim, eu não conseguia parar, porque eu não podia acreditar que eu era aquela menina do interior, eu sou de Campinas, que ia na sala de cinema, né? E eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito curiosa. Então eu me lembro também, lá pela adolescência, eu falava, como é que funciona a projeção? Aí eu quis ir lá na sala de projeção, meus amigos assim, pra que ela quer ver isso, gente? Sim. Não tem nada a ver, acabou o filme, Depois eles vambora. entenderam, né? Pois já era uma coisa minha, entendeu? De conexão, de gostar demais, de saber como é que isso funcionava. E aí você
sempre foi um sonho, sempre foi uma coisa, uma paixão mesmo minha de vida. E aí quando você se vê podendo trabalhar com isso, fazendo isso a sua vida e a sua carreira profissional, eu agradeço todos os dias a oportunidade que me foi dada, ao que eu pude demonstrar o meu trabalho, né, a dedicação que eu exerço com isso. Para mim é tudo muito, muito grande, muito sério. E é uma realização mesmo. Todo dia eu agradeço. Todo dia. Não é papo furado, não. Porque você fazer o que você gosta, né, e sentir prazer todos os dias em fazer isso, é motivo de celebração. E é raro. É raro. Pra poucos. É raro. E você foi logo ali para um dos principais pilares de um filme, eu diria, né? Que é o marketing. Você tá nos bastidores ali. Mas é um momento, é uma coisa muito importante pro filme, né? Que a gente sabe que não basta o filme ser excelente, né? Ele precisa ser muito bem divulgado. Exato. Precisa chegar nas pessoas e é um trabalho. E chegar bem chegado também, né? Chegar bem feito. Esse é o grande desafio para todo filme, né? Como é que você comunica e como é que você faz ele ser a grande escolha daquela pessoa. Né? Porque a jornada da pessoa para ir ao cinema e assistir um determinado filme, ela é bem complexa. Né? Ela tem que ter vontade de sair de casa, ela tem que estar num dia bom, que tudo dá certo, o horário tem que funcionar, o cinema tem que funcionar, o filme tem que ter o apelo para eu fazer todo esse movimento. Disposta, né? A investir o dinheiro. Investir, exatamente. Então a gente tem que fazer todo esse caminho valer a pena e ser um caminho que a pessoa fale, é isso que eu quero fazer hoje, é isso que eu vou ver, né? Esse filme que eu quero me conectar. Por isso que eu falei que é conexão mesmo, porque é tudo isso. Uma campanha tem que ter o objetivo, né, e o resultado de fazer. Parece muito simples, né? Eu fui ver tal filme, né? Mas quando você pensa tudo que a pessoa teve que fazer para ela tomar essa decisão, é uma jornada mais longa. Você acha que o boca a boca também faz essa diferença, assim, quando o filme começa a ficar no burburinho, muito falado pelo público? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Você ter a validação de pessoas, né, que falam, não, esse filme é muito incrível, você tem que assistir, ou não. Tem gente até que vai no boca a boca negativo, né? O filme é ruim, mas eu vou lá para ver, né, para eu poder ter a minha opinião. Isso é muito legal. E é parte. A gente considera o boca a boca, né, como ele é um ponto da equação de qualquer campanha. Entendi. Né? Ele vai ter, que hora que ele entra? Porque às vezes é muito antes, às vezes alguém viu e já começou a falar, às vezes é muito em cima, quando todo mundo vai na estreia do filme, às vezes é depois. Ele é um filme de boca a boca, a gente chama de boca a boca mais lento, né? Que você precisa ter uma semana. Uma semana que as pessoas começaram a sentir qual é do filme e aí começaram a falar. Então, isso é muito legal, porque, por exemplo, você fala boca a boca, né? Faz parte. Mas quando? Sim. Eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui que tem 3 momentos diferentes desse boca a boca funcionar. Né? Tem boca a boca de filme brasileiro, por exemplo, que infelizmente o filme brasileiro sai muito rápido das janelas de cinema, de exibição, que boca a boca começa quando o filme tá saindo. Quando muita gente já viu, né? E aí começa a criar... Aí começa a criar um boom, aí quando você vê o filme, você vai ver, o filme já tá em pouquíssimas salas. Só que você ouviu falar uma pessoa falando ontem. Aí você vai procurar, você fala, poxa... não dá tempo. Acontece muito isso também, né? Com certeza. Isso para qualquer tipo de produto, né? Às vezes você tem que fazer o que a gente chama de urgência. A pessoa tem que ter urgência de assistir, porque senão ela demora muito e o filme acaba não estando mais ofertado, né? Então é um risco. Mas às vezes não, às vezes o boca a boca é tão forte que as pessoas começam a se movimentar. O bacana e o maravilhoso de trabalhar com cinema e com campanhas é que não tem receita de bolo. Não tem, né? Não tem. Não é uma coisa que você fala, é isso, mais isso, dá isso. O que deu certo para um não vai dar para o outro, né? Não. Cada um tem a sua estrutura, cada filme tem o seu momento, cada filme está num cenário competitivo diferente, cada filme tem o seu público diferente, que é o público daquele filme, né? Porque as pessoas se comportam de maneiras distintas, né? Se é uma idade... Acabei de falar para vocês, Saltimbancos Trapalhões, quando eu vi lá, eu era criancinha, depois eu mais adulta. Você tem comportamentos diferentes. Isso, o marketing leva em consideração
esses comportamentos, claro, né? E momentos. Então, não dá para ter uma receita de bolo se a gente está mexendo com o comportamento humano, né? Às vezes a gente esquece, né, que é isso. Mas é isso que a gente está... Em cada campanha, é o comportamento das pessoas. O que leva as pessoas a assistir aquele filme, né? Qual é a motivação? O que vai fazê-la ser a primeira opção e não outras coisas que ela tem na frente? Tudo isso é humano, né? Faz parte da nossa essência, né? E o marketing tem que entender e estar antenado quanto a isso. Com certeza. Queria, então, aproveitar para puxar aqui um sucesso absoluto em tudo que foi Ainda Estou Aqui, né? Que a gente quer falar disso mais Ainda horas. estamos aqui. Ainda estamos aqui. Em que você trabalhou na campanha, né? E que, assim, que filme histórico, que campanha histórica, em que teve tudo. A gente teve um filme excelente, com um boca a boca excelente, com uma campanha de marketing, assim, que eu não me lembro de ter visto alguma coisa tão grande assim aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Como é que começou essa história com Ainda Estou Aqui? Nossa. Então, na verdade, o Ainda Estou Aqui, ele acho que vai ficar na memória de todos nós, né? Um marco de todo mundo, todo brasileiro. E ele é resultado de muitas coisas. Ele não é só uma única situação, uma única equipe que trabalhou. São muitas equipes trabalhando juntas e fazendo esse quebra-cabeça, né, do que foi o Ainda Estou Aqui. Obviamente, você parte de um produto excepcional, né? Excepcional, que você sabe a qualidade de quem estava por trás da produção, da direção, da atuação, a equipe. Então você parte de um produto fantástico, né? Que já é de qualidade absurda e que por si só já é uma motivação a ser visto. Mas aí você tem outras conjecturas que contribuíram para isso, né? Acho que começou um pouco com o sucesso dele em festivais internacionais, como Veneza, né, onde foi a primeira grande exibição aplaudida e ovacionada. E ali a gente começou a perceber isso, falando um pouco de comportamento humano, né, essa coisa das pessoas estarem sensibilizadas com esse filme lá. Ah, nossa, mas por que causou essa comoção? Que bom ver o Brasil bem representado. E aí a gente começou a perceber isso e falou, olha, esse orgulho nacional estava um pouco apagado, né? Ele ficou meio ali, como se diz, adormecido, né? E aí a gente precisava resgatar esse orgulho, né? De você ter um produto nacional de altíssima qualidade comparado a outros produtos internacionais, mas que tem a nossa essência, que tem a nossa maneira de falar, nossa maneira de contar, nossa realidade, nossa paisagem, né? Nossa história, principalmente. E aí a gente começou a perceber que isso estava dando uma atração interessante. E aí a gente aqui, neste mesmo cinema, na Expocine, eu vim de bandeirinha do Brasil na cabeça, então eu já estava mordida pelo espírito vamos lá Brasil, né? Porque era isso, o filme teria uma trajetória, a gente desenhou juntamente com esses parceiros, com a própria produtora, com a Globo, é um original Globoplay, então a gente estava em parceria, mas a gente desenhou que momentos isso aconteceria, como a gente ia endereçar isso, participando de festivais importantes aqui no Brasil também, que foi a Mostra de Cinema de São Paulo, o Festival do Rio, que eram as primeiras exibições que aconteceram aqui no Brasil, e a gente começou ali a ter um termômetro e poder desenhar com mais claridade, assim, com o que ia acontecer. É isso que eu ia perguntar. Vocês esperam esses termômetros para começar a desenhar algumas coisas? Ou algumas coisas já estão pré-desenhadas? Que nem você citou aqui, Veneza, que foi a grande estreia do filme. Vocês, em Veneza, já tinham um plano do que ia ser feito depois de Veneza? Ou vocês esperaram Veneza para falar, tá, a partir daqui tem que ter isso, sabe? Não, a gente esperou Veneza. Na verdade, isso já era uma coisa que a participação no Festival de Veneza já estava decidida pelos produtores, era uma negociação que estava acontecendo em paralelo, já era um fato que ia estar em Veneza. E o que a gente observou foi a repercussão de Veneza, né? O que isso impactava com a gente aqui, né? E aí teve algo que vocês fizeram diferente a partir daí?
A gente fez muita coisa diferente. É isso, a gente acha que teve essa sensibilidade novamente. Foi um exercício com muitas pessoas envolvidas, né? Não só a equipe da Sony, mas muitas pessoas envolvidas. Mas foi de ter essa sensibilidade do que estava acontecendo, quais são as informações que estão chegando para a gente com relação a esse filme, né? E como é que a partir daí a gente monta uma série de outras ações para isso, né? Então, obviamente, depois e algumas fora do nosso controle, né? Mas que você tem que estar pelo menos atento ao que pode acontecer. Então, ele poderia ser o indicado do Brasil ao Oscar, né? Isso era uma coisa que poderia. Mas tinham ótimos candidatos também junto. Então a gente não saberia. Não é uma coisa que que a gente teria 100% de controle, mas que a gente saberia que era uma grande possibilidade. Então, quando se confirmou, né, era o indicado do Brasil, aí virou um dado a ser trabalhado. Ele é o indicado do Brasil no Oscar, né? Então aí ele vira uma informação de trabalho nossa. E aí esse é um exemplo de informação que ele entrou e aí puxou um fio de outras ações com esta informação. Então aí ele ser o indicado do Brasil para concorrer a uma vaga no Oscar permitiu que a gente pudesse fazer mais coisas na divulgação, na campanha. O marketing é um trabalho muito vivo, né? Muito vivo, muito vivo. Eu acho que esse é o principal aprendizado, assim, quando você está nisso, né? Não dá para você achar que é uma coisa estática ou que é uma coisa numa linha reta, né? Às vezes é assim, ó, né? Vem para cá, vem para lá, vem para lá. E esse é o barato. Eu acho que tem que ter essa sensibilidade do que está acontecendo e o que o produto está te dizendo. Claro. Né? Às vezes ele não te diz nada, não é o caso do Ainda Estou Aqui que disse muito. Mas às vezes ele não diz nada. E aí quando não diz nada, ele está dizendo alguma coisa. É ainda mais difícil, né? Aí você fala, opa, não está dizendo nada, o que a gente vai fazer com isso? Né? Foi uma campanha, eu imagino que mais longa do que o normal, porque o filme ficou 20 semanas em cartaz, é muito tempo, né? Muito mais tempo. Foi um filho, né? Uma gestação quase de todo mundo ali. E aí, mas muito sustentar essa campanha por tanto tempo. Mas muito prazeroso, esse foi um filme assim, a gente brincava que cada semana tinha uma coisa nova, né, entrando ali na campanha do filme. O cartaz tava ficando lotadinho, daqui a pouco nem cabia a cara da Fernanda Torres ali. O cartaz foi muito legal, a história do cartaz, porque a gente falou, vai pondo. Aí... Vocês deixaram aquele espaço azul livre por isso, né? Foi proposital o espaço azul. O marketing deixa perguntas vagas, assim, será? Talvez, não sei, e aí? Né? Mas o barato foi isso, que as pessoas foram criando as suas narrativas com Ainda Estou Aqui, né? Isso foi maravilhoso. É como se cada brasileiro, isso é legal, cada brasileiro participou da campanha de marketing desse filme. Eu diria isso. A minha pequena participação ali, eu acho que todo brasileiro contribuiu. Com uma torcida, com um post, com um meme, né? Com uma vontade de falar para as outras pessoas, de assistir, com orgulho. Então, quando todo mundo contribui com a campanha, né? Fica mais fácil para a gente. O elenco, né? Porque o tanto que a Fernanda Torres trabalhou nessa divulgação. Muito. Tá de férias agora pro resto da vida, eu espero. Trabalhou bastante. Um elenco fantástico, assim, foi... Se engajaram muito também. Muito. E se emocionaram muito, né? Eu acho que você vê que em todos os momentos o elenco estava genuinamente emocionado, né? Em Veneza, emocionados. Depois o Selton deu uma entrevista, né, aqui emocionando quando lembrou da mãe. Então, assim, vários momentos de muita emoção. Foi um filme de muita emoção. Eu tenho uma história curiosa até. Uma amiga minha, ela não ia ao cinema desde antes da pandemia, que ela criou uma coisa com cinema de que era muito abafado, muito fechado. Ainda Estou Aqui foi o que fez ela voltar pro cinema, sabe? Assim, umas histórias bem curiosas com relação ao filme. Acho que o filme trouxe de volta muita coisa que a gente nem tinha mais lembrança, né? Que não tinha como passar batido, né? Acho que é o tipo de filme que não... Chega uma hora que não tem como você só, né? Você não sabe. Exato. Ali, então... E você estava na maratona de divulgação internacional? Você estava perto, assim? Não. Na verdade, assim, a gente, como eu falei para vocês, são muitos parceiros que foram, né, importantíssimos na composição da campanha. Fora do Brasil, o filme foi distribuído por diferentes entidades, né? No mercado americano é a Sony Classics, que é um braço da Sony, né, que cuida desses filmes autorais, né, e são muito
craques nesse tipo de lançamento. Então, toda a campanha e aí, quando a gente fala premiações, principalmente Oscar, Golden Globe, né? Isso fica dentro do mercado americano. Então, isso a gente, de novo, como eu falei para vocês, a gente trabalhava com possibilidades do que poderia acontecer. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E aí, a gente, no Brasil, pegava essa informação e fazia o que isso vai impactar aqui, né? Ou como isso vai impactar aqui, em que momento. Então, era você trabalhar com informações. Mas a gente não era uma campanha que a gente ativamente estava à frente, né? A equipe do Brasil, que eu quero dizer. Mas a Sony estava, porque lá fora era a Sony Classics. E aí, além de sucesso de bilheteria, chegou lá no Oscar e levou, né? A gente tava junto em live, só faltou dar a cambalhota no chão, né? Fiquei rouca por 10 dias. Todos nós, né? Você lembra onde você tava quando isso aconteceu? Como é que foi? Eu estava na Marquês de Sapucaí. Ai, que delícia. Eu estava no carnaval, porque eu gosto muito de carnaval. Vários atores estavam lá. Olivia Torres tem o vídeo dela lá. Eu estava lá e foi uma emoção absurda, porque lá é uma coisa, né? Você tem muita gente assistindo. E aí foi dito no alto-falante, né? Aquela voz icônica do desfile de carnaval, né? Atenção, Sapucaí! O Brasil ganhou o Oscar! E eu chorava. Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu pulava, se eu ligava para todo mundo que participou. Foi uma felicidade imensa para o nosso país, né? De qualidade, de mostrar isso, de o brasileiro se ver e se ver bem, né, na sua representação cultural, na sua cinematografia. Isso era muito importante. E eu acho que contribui agora com vários projetos futuros da nossa indústria, né, de um olhar internacional diferenciado, de qualidade, de prestígio, um olhar nosso de consumo, né, diferenciado também, né, tem tantos produtos bons que as pessoas precisam prestigiar e não podem ter essa desconfiança. Preconceito. Também, né? Você conviveu ali com a Fernanda, o Walter, o próprio Selton. Você tem alguma história, assim, que você queira dividir com a gente? Que você pode dividir com a gente também? Tem isso, né? Não, a gente, assim, eles foram... Acho que é um elenco... Nota 1000, né, de engajamento, vocês falaram isso. Acho que na coletiva de imprensa que a gente fez aqui em São Paulo, foram muitos momentos emocionantes, né? Eu acho que ali teve esse momento que o Selton se emocionou ao lembrar da mãe, né, que eu me emocionei ao mesmo tempo, porque é uma história que, mesmo que você não tenha um familiar que passou, né, você conhece alguém próximo. Com certeza. Né, e você acaba ficando emocionado com aquilo. A Fernanda também ali falando, né, da mãe, né, que era personagem que ela fazia jovem, depois era mãe fazendo. Então, essas coisas ali naquele momento da coletiva de imprensa, eu acho que era isso. E depois a Fernanda fez várias brincadeiras, foi muito gostoso, foi muito divertido, foi um astral. Mas ela fala... Eu pisei no solo pátrio, né? Eu senti, assim. E era isso, acho que aquele momento, para mim, é um dos momentos importantes, porque era a primeira vez no Brasil. Né? O filme estava com zoom lá fora, mas aqui eles estavam sem saber como é que é jogar em casa, né? Como é que é jogar aqui com a plateia que fala a mesma língua, que tem a mesma... Então, acho que ali foi muito emocionante. Depois, no Rio de Janeiro também, quando a gente fez a sessão no Rio... A gente ficou ali, aí foi quando a dona Fernanda também esteve presente na sessão do Rio, né? E você vê-la ali no palco com aqueles atores, né? E sendo muito generosa com todo mundo. Então, eu acho que era um elenco extremamente generoso. E isso transparecia pra gente. A gente conseguia essa empatia, né? Por eles e pela torcida, foi algo que eu destacaria, assim. Eu tive a oportunidade de entrevistar os dois, assim, durante a campanha. Aqui, né, em São Paulo. Aqui em São Paulo, e acho que foi um dos momentos mais especiais, assim, da minha carreira. Já tinha me emocionado muito com o filme, né, não tem como. E aí, tudo que a Fernanda falava me dava vontade de chorar de novo, e eu ficava, assim, travada, sabe? Nossa, foi... sensacional, incrível. E quanto à campanha, assim, tem alguma coisa que vocês tiveram que mudar de uma hora para outra que te marcou? Tipo assim, nossa, agora mudou tudo, vamos lá, sabe? Não, mudar não, mas de novo, assim, a gente estava acompanhando esses momentos, né? Então, quando ela... Algo que te marcou, sabe? Quando a Fernanda ganha o Golden Globe, quando ela ganha o Globo de Ouro, né? Que era uma...
todo mundo vibrando como se fosse Copa do Mundo, né? E é um barato, porque aí resgataram vídeos que ela falava, não é para torcer como Copa do Mundo, todo mundo torcendo como Copa do Mundo. Aí a gente, de novo, são coisas que não estão no seu controle, porque não dá para você saber quem vai efetivamente ganhar uma premiação, mas no momento em que ela ganha e aquilo vira uma coisa diferente ali, né? Ganhou um Golden Globe, né? A gente aí adaptou um pouco aquele momento para isso, né? Depois vieram as indicações ao Oscar. A gente também incluiu no pôster 3 indicações ao Oscar. Então, a gente eu não diria que foi mudança, foram adequações. Sim. Né? A gente foi se adequando àquilo, conforme o filme ia tendo a sua vida, a gente ia se adequando na campanha e dando gasolina, né, para aquilo continuar acontecendo. Agora um pouco para a sua carreira, né? Eu imagino que, obviamente, toda campanha traz, né, algum aprendizado, agrega alguma coisa à carreira, mas uma campanha como essa, como você acha que isso te impactou profissionalmente? Assim, o que você levou dessa campanha? Nossa, é inesquecível, né? Acho que primeiro... Estresse e felicidade. Mas assim, o bacana é que eu tenho 20 anos de carreira, mas você está sempre aprendendo. Né? E eu acho que esse filme era um aprendizado o tempo todo. Quando você falava, isso aqui tá resolvido. Não, vinha outra coisa. Porque é isso, as pessoas também estavam muito envolvidas, muita gente participando, vários players, né, junto com a gente ali para pensar o que a gente poderia fazer. Então, eu acho que eu aprendi, foi um eterno aprendizado de que cada dia tinha uma novidade, cada dia tinha uma resposta, e essa sensibilidade da gente estar antenado para o que deveria ser feito naquele momento, né? E como fazer. Não é só o que, mas é como fazer, né? Então, acho que foi um grande aprendizado de escutar, de aprender, de trocar ideia, de observar, né? São coisas que você leva para a sua carreira para sempre, porque isso você aplica sempre, né? Sim. Em qualquer ocasião. Porque a estratégia mesmo de marketing em si, não dá para você falar assim, deu muito certo que eu ainda estou aqui, vamos fazer a mesma coisa com esse outro filme? Porque exatamente não é isso que você vai levar, né? Não. Eu sou uma entusiasta disso. Eu acho que o marketing tem que ser... Ele é vivo. E ele é único, né? Ele não a gente não pode esquecer que você trabalhar com cinema e vender cinema, você está mexendo com emoções. Quando você esquece isso, quando você põe no automático, não funciona. Você tem que trabalhar com as emoções das pessoas. Seja, não quero pensar em nada, seja, quero pensar em tudo, seja, quero rir, quero chorar, quero me divertir. Você está lidando com as emoções das pessoas. Então, uma campanha eficiente tem que conectar a essas emoções. E agora, sim, você falou de trabalhar com cinema, de estar muito tempo nisso. Como é a sua relação pessoal com o cinema hoje em dia? Você consegue sentar e assistir um filme sem pensar no profissional? Não. Porque tem a máxima, né? Trabalhe com seu hobby e nunca mais tem um hobby. Eu não sou uma boa companhia para assistir filme. Não sou. Porque eu fico, cadê o trailer? Cadê o pôster? Cadê... Não, mas isso até o filme começar. Depois eu acho que eu consigo me envolver... E depende também. Eu tenho uma chavinha muito... Quando eu estou assistindo algo profissionalmente, né? E quando eu estou assistindo algo que é a Camila apaixonada por cinema assistindo, né? É bom isso. Eu consigo fazer essa distinção. Eu falo, não, esse eu vou ver a Camila fã. Vou lá sento pego a minha pipoca e fico lá. Quando é um profissional, como é um exercício de profissão, aí você olha de uma forma mais... crítica. Pragmática. Mas assim, já me envolvi com muitos filmes que era, né, profissionalmente, e saía super emocionada e super envolvida e super querendo falar e querendo trabalhar sobre o filme. Então, eu tenho uma relação... De novo, a mesma criança que assistia Saltimbancos Trapalhões está aqui falando com vocês agora. Ela só cresceu, né? Só que essa pulsação do filme, o que o filme causa e qual é o efeito, continua, né, para mim. Eu acho que eu só desenvolvi mais ferramentas e repertórios de fazer isso virar meu trabalho. Mas eu sou, como diria a minha ídola Rita Lee, eu sou teleguiada pela paixonite. E aí a paixonite do cinema me coloca
nessa sala e eu continuo achando a mesma graça que eu achava quando eu era criança. Isso é muito bom. Conseguir manter isso é ótimo. Então, sempre. Eu queria ter uma curiosidade aqui de em que momento o filme chega para você, né? Qual que é a primeira vez que você vai assistir um filme em que vocês vão trabalhar? Geralmente ele já estreou fora do Brasil e aí quando chega aqui, aí você vai assistir para começar a trabalhar? Ou assim, não saiu em nenhum lugar e vocês vão assistir e começar a trabalhar? Em que momento o filme chega para vocês? Varia muito. Também, como eu falei, não tem uma receita de bolo já definida. Às vezes o filme está num estágio muito inicial, né, que ainda não está pronto, não tem efeito, não está finalizado, mas a gente tem que ver para entender um pouco qual é o tom, ou a linguagem, ou o posicionamento, né? Então, às vezes a gente assiste eles dizem, né, estágios iniciais. Ah, legal. Às vezes não, às vezes é na hora que o filme está pronto. Nesses estágios iniciais, vocês podem dar pitaco? Depende sempre muito. Damos pitacos. Se a gente vai ser escutado ou não, ou são outros 500. Mas assim... Porque como uma visão e não de marketing faz diferença. Na verdade, é uma contribuição. Lógico. Né, para o melhor desempenho deles. Né? Assim, a visão artística de quem está fazendo o filme é soberana. Lógico. Né? Mas, às vezes, a gente contribui com alguma informação, ou olha, um movimento ali, se você tira aquela cena ou faz isso, pode ser, né? Então a gente contribui, a gente procura, e acho que um estúdio tem uma coisa muito legal, que é isso, são vários países contribuindo, né? Você tem muita gente de outros territórios, de outros mercados, que contribuem com coisas que você fala, olha, não tinha percebido. Que são visões, né? São visões, e são mercados diferentes, com pessoas diferentes e com comportamentos diferentes. Então, às vezes, isso, olha, não tinha percebido isso, que interessante o que ele falou, tal. Então varia muito, não tem produtos que já estão, que a gente só assiste quando está absolutamente terminado, pronto, finalizado, é isso, né? Então a gente aí já é mais em cima do lançamento, não tem um padrão, varia muito produto a produto, como é que isso chega pra gente. E com esse tempo de carreira, quando chega um filme para vocês, já vem aquele feeling assim de esse aqui vai dar bom, ou esse aqui vai ser desafiador. Dar trabalho pra virar. Acho que sim, né? Mas assim, de novo, né? O barato desse não tem resposta pronta. E já teve coisa que você falou, já sei mais ou menos como é que vai ser. Aí você toma uma surpresa. E fala, uau, não era nada do que eu estava imaginando. Né? Então você volta 2 casas para trás, reseta e começa de novo. Tem algum gênero que costuma ser mais tranquilo ou um gênero que costuma ser mais desafiador, falando de Brasil, para trabalhar um filme? Gênero? Não. Não, acho que... É sempre tipo filme por filme, né? É filme por filme, porque... Você pode ter dentro de um gênero específico filmes que dão muito certo e filmes que não dão muito certo. São do mesmo gênero, né? Então, não acho que tenha assim um gênero específico que... Eu gosto de trabalhar em todos, porque eu acho que quanto mais você... Vocês vão de vários, né? De Vitória para Venom... Vão viajando ali nos... É tudo, né? Tem que trabalhar. Tem que virar tudo. A chavinha toda hora. Mas isso é barato, porque você fala com muita gente diferente. Você tem que ter diversidade de produto para você atender públicos distintos, né? Uma hora é um filme infantil, outra hora é um filme família, outra hora é um filme mais feminino, outra hora é um filme mais adulto, outra hora é um filme de arte. Isso é legal, porque você tem que ter produtos, sempre tem um filme que agrada a uma parcela, né? Você tem que saber falar com aquele produto. Né? E esses filmes que tem uma legião de fãs, assim, como Homem-Aranha, por exemplo, você tem uma preocupação a mais com esse trato com os fãs? Ou de aproveitar, né? Ou de aproveitar. Sim, todo filme tem fã. Né? Que alguns têm muitos. É que Homem-Aranha já tem uma fanbase. Quando a gente fala de super-herói, aí hoje em dia parece uma coisa meio à parte, assim, né? Porque eles são muito vocais, né? Na sua paixão. São muito... Você identifica com mais facilidade do que outros tipos de filme, né? Mas todo mundo tem aquele filme, por isso que eu falo, a gente mexe com paixões, a gente mexe com emoções, né? A pessoa que gosta do Homem-Aranha, ela gosta do Homem-Aranha. Por que ela gosta do Homem-Aranha? A gente vai poder fazer 1000 perguntas. Lógico. Mas ela gosta, já é um fator ali, né? Tem gente que gosta de filme de terror. Ele gosta de filme de terror. Então, são essas paixões, né? E os gostos e as motivações que você identifica e você fala, como é que eu vou falar com essa pessoa? O que eu vou falar para ela? O que ela quer ouvir? Né?
E às vezes é a mesma linguagem, às vezes não. Sim. Às vezes muda, né? E você fala, não, ela não quer ouvir isso, ela quer ver outra coisa. Então a gente tem que pensar em outra coisa. Mas a gente adora, porque os fãs, hoje em dia, nos ajudam, né? Com informações e com... Às vezes com umas fake news também, né? Sempre, sempre aparece alguma coisa que você fala, ninguém falou isso, né? Mas faz parte, a gente vive um mundo, eu acho que positivo, de que todo mundo contribui, todo mundo faz parte daquilo, né? Com rede social, eu imagino que mudou, né, também. Mudou. Quando eu comecei, não tinha rede social. E agora tem rede social. E as redes sociais são importantes, ainda mais no Brasil. Acho que o Brasil é um dos que mais usa rede social e são muito vocais, falam, né, e contribuem. Então, ainda estou aqui, ficava no Trending Topics toda hora. O tempo inteiro, e era chuva de meme, né? Incrível. Chuva de meme. Lidar com os memes também, né? Uns ótimos. Eu tenho uma coleção, vou guardar minha coleção de memes de Ainda Estou Aqui, porque é uma galeria, assim... Absolutamente, dá vontade de bater palma pra todo mundo que criou o meme e falar, galera, tem aquele que é sensacional. Que ele tá em preto e branco, sei lá, uma coloração diferente, que é tipo, vamos chorar, eu chore. amo esse. eu amo esse. Esse é o negativo, né? É o negativo. Você fala, nós vamos chorar, chorem. Quando chegam alguns boletos pra eu pagar, eu uso esse. Vamos usar. Eu gosto ainda estou aqui trabalhando. Ainda estou aqui preso no trânsito. Totalmente. Né? E essa criatividade, isso é muito legal. Eu também sou entusiasta, assim como de trabalhar paixões, eu sou entusiasta da criatividade. Eu acho que o marketing de cinema, quando fica na mesmice, não é marketing. Você tem que ser criativo. Você tem que saber usar essa criatividade a favor daquilo que você está fazendo. E aí os memes são uma maravilha. Sim, porque tem aí, um povo criativo, é o nosso. Né? Exatamente. Aí você fala, vai lá, né? E aí a galera vai com toda a competência criativa do brasileiro e são maravilhosos. Não, conseguiram pegar todos os trechos de Tapas e Beijos que se comparam com... Caraca, gente, as pessoas foram a fundo, sabe? E é legal essa coisa de surfar na onda do que tá sendo falado na internet, né? Meio que pegar na mão e falar, vamos nessa. E aproveitar rápido, né? E não perder o time. Porque é isso que eu falei pra vocês. Quando eu comecei, não era um pouco assim. Mas agora, assim, o marketing é colaborativo. Ele é colaborativo. Todo mundo trabalha em colaboração. Claro. Né? Você trabalha em colaboração com a audiência que está nas redes sociais falando para você. Você trabalha em colaboração com outros parceiros, com os produtores, com os diretores, com o estúdio lá fora. Com a mídia, Com a mídia, com amigos que não tem nada a ver com o seu dia a dia. Falou um negócio para você que você falou, opa, né? Não tinha prestado atenção. Então, é um marketing de colaboração. Tem que ser um marketing de colaboração. E é uma coisa que muita gente tem curiosidade e tem dúvida, que pode até estar se perguntando, que é sobre as entrevistas, né? As entrevistas com esses talentos, que é um grande momento que muita gente quer participar, que às vezes são 3 minutos que o jornalista tem ali com a pessoa. É complicado. Complicado. Como é lidar com esses dias de entrevistas? Como é montar isso? Como é trazer os talentos pro Brasil? Organizar a agenda de tanta gente. Exato. Olha, a minha sorte é que eu tenho a Regina na nossa equipe, que é maravilhosa e é responsável por isso. E ela faz isso com um brilhantismo incrível. É difícil, porque são pessoas com uma agenda muito complicada, né? E com compromissos. Ao mesmo tempo que ele está divulgando um filme, ele já está produzindo outro, já está filmando outro. Então... É um quebra-cabeça, literalmente. E de logística, porque às vezes ele está num país, aí vai para o outro, aí está em outro. Tá? Então, é complicado nesse sentido, de você conseguir entender o que vai estar disponível, quando, como. Né? Como eles são muito assediados no sentido positivo, né? Os espaços que permitem, as brechas que permitem são poucas. E aí acaba acontecendo isso. Tem pouquinho tempo. Não dá para... Porque como é que você vai atender todo mundo? Sim. Né? Então acaba sendo um problema de disponibilidade mesmo ali, de tempo, de como é que você agrada todo mundo, como é que faz aqui, faz ali, faz lá, depois tem que sair, tem que viajar para outro país. Então... Tem coletiva. É um pouco... Assim, eu acho que tem um trabalho de logística que as pessoas às vezes não vem, né? De você conseguir acomodar tudo isso dentro de uma agenda, dentro de um timing, com outros, que é difícil. Não é fácil. Qual foi a agenda mais difícil que você trabalhou? Mais lotada. A agenda mais lotada. A agenda mais lotada?
Eu não lembro, assim, de um filme específico. Eu lembro de períodos muito lotados, que emendou um no outro. E aí ficou... Eu lembro que teve um outubro que era assim, não tinha fim de semana. Então era assim, emendou um festival com lançamento com o outro. E aí vinha a Talentura e vinha não sei o que lá. E eu falava assim, gente, nos vemos em dezembro. Ano que vem. Ano que vem, porque emendava uma coisa na outra, colava. E aí fim de semana não existia. Assim, a gente estava... cansado. Teve uma época ali que você fala, nossa, eu não lembro de agenda especificamente, mas eu lembro disso, períodos com uma atividade de trabalho muito intensa, com muito evento, com muito festival, com muita coisa, que aí emendava tudo. Era um coladinho no outro. E eu imagino que também tem que contar com a colaboração do artista, né? E de que você... não tem como saber, né, como é que vai ser, o que ele vai falar. Eu lembro na campanha do Ainda Estou Aqui, que a Fernanda Torres deu entrevista para tudo que é veículo internacional. E a mulher é um poço de carisma, assim. Maravilhosa. Então, acho que isso acaba trazendo a pessoa, né, de conhecer um pouquinho quem tá ali, mas... não tem como saber como isso vai acontecer, né? Mas é uma atriz tão maravilhosa, tão assim, a grandeza, né? Você sabe que tem talentos. Eu tive a sorte de trabalhar lançando filmes de pessoas absolutamente incríveis e talentosas. Quando isso é claro e evidente, fica mais fácil, né? Fica mais... Há uma confiança, né? Eles estão ali também expondo seu tempo, né? Para fazer aquilo. Então, existe uma confiança enorme no que está sendo trabalhado. Então, só tive experiências incríveis, assim, de pessoas que... como a Fernanda, que contribuíram depois. Eu brinco que eu fui tão abençoada que eu era o Fernanda Verso, né? Além do Aranha Verso, que eu também é nosso, eu só tenho o Fernanda Verso, que era a Fernanda Torres, depois a Fernanda Montenegro no Vitória. Então, é muito emocionante, porque são pessoas que têm total entendimento do que é o produto e como ela contribui para aquilo, além de serem artistas da excelência máxima, né, no seu ofício, naquilo que elas fazem, mas elas têm um entendimento do que aquilo também contribui, como aquilo ajuda o nosso trabalho de comunicação. Então, foi tudo muito incrível. Teve algum outro artista que você conheceu que te impactou muito, assim, que você falou, nossa, que pessoa legal, que legal, assim. Nossa, porque você conhece muita gente, uma hora assim, né? Uma hora normaliza, né? Mas eu imagino que tem pessoas que marcam, né? Ah, normaliza nunca, mentira. Você olha e fala, né? A Fernanda Montenegro foi uma. Eu tenho uma foto que eu postei minha que ela tá maravilhosa, plena, eu tô, né, chorando de emoção, porque é uma atriz para mim que me comove desde que eu era menina, né? De assistir, me emocionar. Então, assim, você não fica muito tranquilo ali. Você fala, não, vamos fazer isso, mas é a Fernanda Montenegro, né? E você fica emocionado, né? Então, mas eu sempre tive coisas assim, uau, né? Que legal, que bacana. Né? Teve muita gente estrangeira que veio para o Brasil e foram lembranças... Tipo quem? Que você não imaginava que ia conhecer e conheceu? Teve alguém? Hugh Jackman foi muito legal. Ele é um cara muito gentil, muito gentil, foi muito bacana. Bill Pullman foi incrível. Quem mais? Ai, deixa eu pensar. Viu só? Eu falei que era tanta gente? Tem bastante. Tem bastante gente legal que veio. E Tom Cruise, muito, muito profissa, muito, muito gentil também. Teve várias pessoas muito, muito, muito legais, assim, que eu não estava presente, não pude, mas assim, acho que uma que veio para o Brasil, que foi a Sonic, foi a Viola Davis, no A Mulher Rei. Sim. Né? Eu estava com Covid, então eu não pude estar no evento, mas participei ali dos bastidores e acho que esse foi um trabalho incrível, porque você via nos olhos da Viola a felicidade de estar no Brasil. Isso faz muita diferença. Muito genuíno, muito forte, muito. Né? Ela se emocionou com a Mangueira, ela se emocionou com as crianças cantando para ela, né? Você via que ela estava feliz, né? De estar aqui, de estar encontrando pessoas que ela tinha afinidade, né? E conversas. Então, Foi brilhante ela chegar assim, ela chegou muito feliz, né? E dava para ver em tudo que ela falava do filme, a força que ela tem, ela é uma atriz, né,
empoderada, então Sim. você via ela falando que os olhos dela brilhavam, assim, e transparecia. Então, quando o ator vem com esse carisma, esse propósito, fica mais genuíno e funciona como músico, assim. Quem que te impactou quando você conheceu? Ai, que difícil. Vamos mudar o foco aqui. Outras pessoas. Você. Vamos lá. Qual da Sony você? Aquelas puxar sardinha. Muito difícil essa pergunta. Mas o Hugh Jackman que ela citou foi uma pessoa que ele foi muito legal. Ele foi muito legal, muito presente. Porque você que faz entrevista também, você sabe como é. Tipo, você fazer uma entrevista que você sente que a pessoa tá ali, tá presente, tá olhando nos seus olhos e prestando atenção no que você tá falando, sabe? Te ajudando também. Te ajudando, tal. Tiveram vários, mas ele foi uma pessoa que me impactou muito, assim. A Margot Robbie também, porque eu tava muito nervosa de conhecer ela. Imagina. E quando eu entrei na sala, ela foi a pessoa mais legal do mundo comigo. Então foram pessoas... E você? Nossa, acho que eu tive 2 momentos, assim, de muito impacto. 2 momentos bem diferentes. Um foi com o Christopher Nolan, quando eu fui entrevistá-lo. Que eu estava assim, né, daquele jeito. E aí, na hora que ele sorriu pra mim, eu falei... vai dar tudo certo aqui. Foi muito legal. Foi assim, não acredito que eu tô na frente de uma pessoa que eu acompanhei a carreira inteira desde sempre. E o outro momento foi quando eu vi a Anne Hathaway, porque eu pensei, essa mulher parece um anjo. Ela é um boneco do Madame Tussauds. Ela é um boneco do Madame Tussauds que saiu e tá andando. A gente precisa fazer um exame de sangue nela. Fiquei bastante impactada nesses 2 momentos. Gente, infelizmente a gente tem que ir pro encerramento do nosso episódio. Tenho várias perguntas pra te fazer, mas eu vou fazer depois que a gente acabar. A última pergunta que a gente sempre faz aqui. Ai, meu Deus. As últimas são sempre as mais... Putz, essa pergunta é difícil. Essa responder com o coração. Ai. Eu respondi tudo com o coração até agora. Não sei como vai ser essa última. Qual filme ou série que todo mundo ama que você detesta? Ah, não. Você vai me pôr numa saia justa horrorosa. Pois eu coloquei até série pra você ficar mais tranquila. Você pode botar uma série aí pra não correr esse risco. Caramba. Pode ser uma coisa antiga que ninguém vai dar bola. Sem medo que todo mundo cancelar. gosta, menos eu. Que você não liga muito. Você fala, por que deram tanta bola pra isso? Não me matem, fãs. Mas não é uma coisa que eu... Harry Potter. Caraca. Foi fundo. Eu sabia que isso é controverso. Mas eu tenho afilhadas, por exemplo, que são muito Harry Potter maníacas. E elas ficam, como assim? Então eu já tô levando a minha culpa. Se te tranquiliza. Elas me ensinam muito, eu aprendo com elas. Não, mas se te tranquiliza, muita gente já respondeu Harry Potter. É verdade. É que eu adoro, assim. Mas é que não é um produto que eu me envolvi, entendeu? Eu acho bonito e eu acho que tem um mérito importantíssimo do Harry Potter. Ele é muito responsável por crianças lerem. Né? Ele trouxe a leitura para uma geração que já não estava muito afim de ler. Eu vejo isso pelas minhas afilhadas, que elas vão lá e... Uau, Harry Potter, entendeu? Então eu acho que só aí já me ganhou. Mas é que eu não... Eu não já é o era seu tipo de história. Eu já era grandinha ali pro Harry Potter e aí acabei... Passando. Mas eu vou dar uma chance ao Harry Potter, para os Potterheads não ficarem bravos comigo. Temos que encerrar. Quero agradecer demais, Camila. Foi muito bom trocar aqui com você, entender mais sobre esses bastidores que pouca gente sabe, pouca gente imagina que tem muita coisa por trás, tem muita coisa pra fazer acontecer. Agradeço demais você. Imagina. E Aline, muito obrigada também por estar aqui comigo hoje. Que episódio maravilhoso. Eu amo ouvir bastidores, eu amo ouvir. A gente geralmente não ouve muito, a gente não sabe muito sobre isso, né? Acho que apesar da gente estar no meio, a gente não... Que a gente tá ali na ponta, né? Com o artista, com o diretor, mas ouvir os bastidores é sempre incrível. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por abrir esse espaço para a gente conversar um pouquinho. Às vezes é isso, as pessoas não têm tanta visibilidade do que está por trás, né? De como é um trabalho de muita gente, de uma equipe inteira. Você tem profissionais com quem eu aprendo todo dia, de imprensa, de digital, de mídia, de promoções, de materiais de cinema. É muita coisa envolvida, é muita gente. Né? Eu aqui represento muita gente que está por trás ali trabalhando assim, todos os dias, ralando, profissionais da mais alta competência que fazem o cinema chegar até as pessoas, né? Eu acho que às vezes a gente fala o filme, o produto, mas como ele chega, né? O caminho. Então tem muita gente envolvida, né? E isso é bacana poder falar um pouquinho e dar o crédito a todo mundo que trabalha aí nos bastidores. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Onde estivemos?
Continuem acompanhando Adoro Cinema no nosso site, nas nossas redes sociais. Lá no meu Instagram, @AlinePera, eu publico várias entrevistas que a gente faz com alguns elencos maravilhosos que a gente está tendo ultimamente. Então é isso, obrigada por acompanharem a gente. E eu sou Amanda Brandão, aqui no Adoro Cinema tem episódio novo do Odeio Cinema toda quinta-feira. Então já faz o seguinte, se inscreve aí no canal do YouTube ou ativa o sininho na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Porque, fala sério, um papo desse aqui você não pode perder, né? Olha que papo maravilhoso que a gente teve aqui hoje. Então a gente fica por aqui, beijos e até a próxima. Tchau!